Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje o tema é o bebê prematuro e o nascimento prematuro pelo Brasil e pelo mundo. Então, acho que vai ser um encontro muito especial. Um tema, como eu disse no convite a vocês, né, um tema muito importante. Né? Estima-se que um número muito grande de bebês nasçam pelo mundo e pelo Brasil todos os anos. E diferente do que a gente imagina com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, o número de bebês prematuros pelo mundo ainda é muito grande. E vem crescendo nos últimos 30 anos. Hoje eu convidei a doutora Tilza Tavares, uma pediatra neonatologista que tem uma história muito grande em Belo Horizonte, cuidando de bebês prematuros. Tilza tem um livro lindo chamado que fala sobre os bebês prematuros e a força dos bebês prematuros, né? Pequenos guerreiros. Então acho que vai ser um bate-papo muito especial. Tilza tem uma história muito grande, tem uma importância muito grande na cidade. Tilza, seja bem-vindo, então, para a gente conversar sobre esse tema muito importante, assim. Eu acho que vai ser bem legal, porque aqui tem um obstetra que cuida de pré-natais e de partos e de famílias em nascimentos, e uma pediatra, neonatologista, que tem uma história muito grande com o cuidado dos bebês prematuros, né? Então, a gente vai poder trocar um pouco de aprendizado, né? E eu acho que vai ser bem legal para as mães aqui, tentando dar alguns recados também em relação a. Vou falar um pouquinho de, de prevenção, falar um pouquinho também preparando essas mulheres para situações como essa e o que elas vão viver, né? Então, acho que é sempre muito rico esse diálogo. Acho que vai ser bem legal, Aham, tá. né? Ô tios, então, eu queria falar primeiro um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, né? O que seria, então, um parto prematuro, né? Tecnicamente, seria aqueles bebês que nascem antes de 37 semanas, né? Então, Uhum. colocando assim um grande grupo, depois a gente pode até subdividindo no que é um pré-termo tardio, um pré-termo extremo, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, né, porque a maioria das pessoas que estão assistindo a gente são mães e pais e futuros papais e mamães. Então, falar um pouquinho é isso. Deixar isso fica mais simples de entender. Eu acho que aqueles bebês que nascem antes de 37 semanas, não é isso? Uhum. Tá ótimo. Isso. Ótimo. E eu estava levantando esses números, né, tios, assim, incrível, né, como com todo o avanço da medicina moderna, né, a gente tem aí números impressionantes em relação à prematuridade, né, e com indicadores de crescimento nos últimos 30 anos, né, assim, a gente pode até discutir um pouco as causas também, né, assim, tem Aham. algumas coisas que podem estar levando a isso, apesar de todo o avanço da medicina moderna, né? Da obstetrícia, do pré-natal, do avanço dos exames de ultrassom, né? Eu acho que é um número impressionante, né? Você vive isso há muitos anos, né? Então, conta um pouquinho, Tilza, primeiro, antes da gente entrar nos detalhes mais técnicos, queria saber um pouquinho quando foi que o bebê prematuro chegou até você. Assim, contar um pouquinho de como você, quando você formou, já tinha CTI neonatal, já existia essa tecnologia. Eu estou perguntando porque quando eu cheguei em Belo Horizonte em 2000, tinha acabado de inaugurar o CTI neonatal do hospital onde eu fiz residência. Tinha poucos anos. Uhum. Então, eu queria entender você onde os bebês prematuros chegaram até você. Então, eu formei um pouquinho antes de você, né? Eu formei em 85 e eu fiz residência de pediatria na Previdência. E naquela época, existia na Santa Casa, né? A gente tinha UTI neonatal e no Hospital Santa Rita. O Mater Dei estava começando também. Mas os hospitais que a gente acabava encaminhando, né? Os prematuros, era na Santa Casa e no Hospital Santa Rita.
E isso me angustiava muito, assim, na residência. Eu gostava muito de neonatologia. Para você ter uma ideia, naquela época, o pediatra ele não dava assistência na sala de parto. Quem dava assistência na sala de parto, quando naquela época eu já pensava naquele primeiro minuto de vida, sabe? E eu era tipo o rato mesmo de bloco. Eu ficava no bloco obstétrico e eu queria acompanhar todos os nascimentos. E resolvi fazer, né, a neonatologia, me especializar em neonatologia, e me angustiava essa coisa do prematuro. Por quê? Porque nasciam, né, prematuros, e o prematuro extremo, que é o que mais toca a gente, na verdade, né, porque a batalha deles é muito maior do que um prematuro tardio, um prematuro aí, com mais de 34 semanas. E, assim, não tinha vaga, e quando a gente conseguia vaga, os meninos morriam, não tinha jeito, assim, a gente não tinha esse suporte todo, sabe, para dar para os meninos. Depois, aí no finalzinho da residência, é, a Previdência começou com o CTI. Foi no meu último ano de residência, e eu fui a última a passar pelo estágio no CTI, aí que eu me apaixonei mais ainda pelos meninos, né? Querendo salvar a vida deles mesmo, sabe? Assim, o objetivo era esse, é, 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 por causa dessa fragilidade, né? Assim, eles são fortes, mas eles são frágeis ao mesmo tempo, né? E aí depois eu fiquei um ano lá no Santa Rita, acompanhei o pessoal lá, e inclusive foi o pessoal do Santa Rita depois que montou, junto com outros pediatras, né, em Belo Horizonte, que montou o Neo Center, e me convidaram para fazer parte do Neo Center. Antes disso, eu fui para a França, fiquei um ano lá, é, fazendo, né, uma pós-graduação em terapia intensiva, e não tinha jeito, assim, eu sempre ia, ficava com os pequenininhos. E teve um pequenininho lá que chamava Pierre Thibault. A gente chamava ele do pequeno Thibault, um bebê que ficou meses lá internado né, no respirador, com o problema, que é um problema assim, que no início foi um grande desafio, né, para a terapia intensiva neonatal, que é o problema respiratório, né, do prematuro. E esse menino me marcou muito, sabe? Assim, que a gente não tinha o que fazer, né? E aí foi quando começou depois o Neo Center, em 92, e a ideia dos fundadores, né? Eles eram diretores, coordenadores de alguns serviços de terapia intensiva, né? E eles resolveram, então, criar o Neo Center por causa disso, assim, lá fora, esses meninos, eles sobreviviam. Por que que aqui a gente, né, eles não podiam sobreviver? Lógico, né? E aí foi interessante que no início, então isso tem aí 28 anos, a mortalidade era muito alta, né? Então, assim, a gente conseguia dar o suporte, mas ainda com uma mortalidade muito alta. Para você ter uma ideia, naquela época, a mortalidade do prematuro extremo, que é abaixo o bebê abaixo de 1.000 gramas, né? Era em torno de 80, 90%. Hoje é o contrário, né? Hoje a sobrevida é 90%. Então, isso é muito bacana. E outra coisa que eu acho muito legal, assim, desses anos que a gente vive aí, a gente começou, então, os meninos começaram a sobreviver, mas ainda com uma sobrevida, com uma qualidade de vida ruim, né? Porque a gente sabe, assim, tem algumas comorbidades, que a gente chama de comorbidades, que são consequências da prematuridade. Então, os bebês começaram a sobreviver, mas com essa qualidade de vida limitada, né? E agora não, sabe? Assim, é muito bacana você ver que eles sobrevivem e sobrevivem com uma qualidade de vida muito melhor, muito melhor. São crianças que são, né, inseridas na sociedade, assim, né, com muita... Eu brinco com os pais, quando é menina, né, o menino,
Aí a mãe fica preocupada, sofrendo. Eu falei, não, você vai ter muito trabalho com seu rapaz, por exemplo, com suas norinhas, né? Com as noras que vão aparecer. Então, por causa disso, né? Assim, hoje a gente vê muito claro isso, sabe? Isso que é importante, né? É a sobrevida com qualidade, sabe? Que bom, que bom. E você viveu, então, Tilza, praticamente a implementação da cultura em Belo Horizonte das UTIs neonatais, né? Assim, muito lindo você falar que eu acho que o gatilho, o start para isso esse desejo de salvar as vidas, né? Eu acho que é muito lindo isso, né? Assim, você ali no início da sua vida profissional e um pouco dessa indignação também. Eu acho que o ser humano vive, a medicina vive isso, né? Então, assim, pera um pouquinho, por que que lá fora esses bebês já estão sobrevivendo e por que aqui não, entendeu? Então, e a união de profissionais em prol de desenvolver um projeto e hoje em dia isso é uma realidade, né? Quase todas as maternidades públicas e privadas de Belo Horizonte. Quando eu cheguei em 2000, ainda tinha maternidades que não tinham UTI neonatal, né? Então, assim, você viu essa implementação disso, né? Assim, começando ali e para hoje uma realidade totalmente diferente, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito importante, né? E o que eu acho interessante é que o que eu assim, considero como divisor de águas, né, na recuperação dos bebês. Um foi o uso do corticoide, né, no pré-natal, que, né, você sabe muito melhor do que eu, assim, como que fez diferença, porque antigamente os meninos, eles faleciam, era por causa disso, da insuficiência respiratória, sabe? A gente não conseguia recuperar o pulmão dos bebês. E o corticoide, ele foi um divisor de águas. O outro que eu considero foi o surfactante, né? Impactantes. Foi, assim, não tem dúvida. Então, os meninos, e com a tecnologia também, né, dos ventiladores respiratórios, né, daquele pulmão artificial que a gente tem que colocar no início, isso também fez muita diferença. E aí os bebês começaram a ter outras complicações, né, porque eles começaram a sobreviver, e aí veio a questão da displasia, né, e e infecção, eles começaram a falecer por outros motivos e a gente foi aperfeiçoando. E o que eu acho muito, 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 muito bacana, assim, a gente pensa, né, assim, a neonatologia foi uma das, talvez, a especialidade que mais evoluiu nesses últimos 30 anos, né? Então, se vier 30 anos atrás, eram crianças que não sobreviviam, que passaram a Uhum. sobreviver com uma qualidade ruim e agora não. Mas, assim, o que eu acho, sabe, Emerson, que faz a diferença realmente é o cuidado, né? A equipe, são as pessoas, né? Então, você tem os protocolos, né? Hoje você tem um acesso muito fácil, né, às informações. Você tem um parque tecnológico, você compra o aparelho, né? Mas o humano que faz a diferença, sabe? A equipe, aquela pessoa cuidando da outra pessoa, é a equipe que está cuidando. E principalmente, isso eu não canso de falar, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem que fica do lado desse bebê 24 horas por dia. Hoje a gente preocupa muito, muito, muito com o desenvolvimento do cérebro desses bebês, né? E que eu acho que é onde que a gente tem um diferencial competitivo, assim, é o que faz a diferença de uma unidade para outra, sabe? Não é o respirador, não é o protocolo, porque eles são iguais, mas é esse cuidado, esse olhar diferente que os profissionais têm que ter com o prematuro extremo, sabe? É a ambiência, é como tocar, né? Essa coisa de você tem que ter um toque diferente, você não pode manipular muito o bebê. E isso, assim, não só por causa do estresse, mas é isso, é o cérebro que está desenvolvendo. O bebê precisa dormir, ele precisa ficar quietinho, ele não pode ter muitos estímulos consecutivos e nem
vou te dar um exemplo, assim, de ter um estímulo de luz e de barulho ao mesmo tempo, sabe? E tem que ser um estímulo primeiro, depois o outro. Então, tem toda uma técnica, um cuidado que realmente faz a diferença, sabe? Porque nós somos formadores de cérebro, eu não tenho dúvida disso, sabe? Muito, muito lindo. Eu tenho uma, uma paciente que trabalha com psicologia, ela estava me falando um pouquinho disso, de alguns avanços que existem na psicanálise e tal, parece que na Itália e na França, já com psicanalistas cuidando de bebês na UTI neonatal, assim, preservando aquele cérebro de todas aquelas interferências que são necessárias ali, o afastamento da mãe. Então, um cuidado psicológico com o bebê em UTI neonatal, de uma forma um pouco mais elaborada e mais profissional. É isso que está falando, né? A gente vai avançando, vai entendendo e vai evoluindo nesse sentido, né? Então, assim, esses detalhes, desde a delicadeza do toque, os ruídos, os sons, e aí ela me falando um pouquinho disso, assim, dos terapeutas cuidando para que esse ambiente traga sinais do ambiente conectado à mãe, então cheiros, sons, a voz, né? O contato do bebê com a mãe, com os pais, né? Então o método canguru, né? O ruído, o som do coração, né? Eu achei Isso. isso muito bacana. Assim, que, olha só, a gente já está evoluindo nesse sentido, ou seja, a tecnologia chegou, os protocolos estão aí. É lindo a gente voltar para o aspecto humano do cuidado, né? Então, falando com um obstetra que trabalha com uma assistência que o foco humano do cuidado é muito importante, ver isso também ali numa parte tão delicada da vida, né? Assim, eu acho que a UTI neonatal tem se humanizado nos últimos anos, né? Eu quero até falar um pouco sobre isso no final, porque eu já vi UTIs e relações entre mãe e bebê muito diferentes do que eu já vi pelo Brasil, pelo mundo afora, assim, com exemplos já de uma proximidade maior e tal. Mas é muito legal isso que você disse, dessa importância desse cuidado humano como um fator importante no resultado desse cuidado, né? Não, com certeza, com certeza. E o cuidado canguru, né, a inserção dos pais no cuidado, no dia a dia, assim, faz uma diferença, não tem dúvida, né? Não tem. Fala um pouco para quem não sabe o que é o método canguru e está ouvindo a gente, assistindo a gente. Fala um pouquinho como que chegou aqui no Brasil, como que chegou no mundo e da importância dele, do impacto dele. Explica um pouquinho para as pessoas. O cuidado canguru vamos imaginar, é aquilo, né? Assim, a mamãe canguru, ela fica com o bebê dela naquela bolsa, né? Cuidando, depois que o bebê nasce, ele fica um tempo ainda, né? Na bolsa do canguru. E o método canguru, ele surgiu, que a gente chama de cuidado pele a pele também, ele surgiu na Colômbia, né? UTIs, unidades neonatais que não tinham condições mesmo de equipamento, porque o bebê no início ele tem que ficar numa incubadora, né? Que é vamos colocar assim, uma caixinha, né? Que é aquecida e é transparente para a gente poder observar o bebê e ali ele fica quentinho. E com a escassez de recurso, né, um país pobre, o que eles começaram a fazer? Porque o calor humano, ele aquece, né? Então, eles começaram a colocar os bebês junto, né, no colo da mãe mesmo, o bebê peladinho, a mãe também sem roupa, para ter esse cuidado pela pele, para o aquecimento, né? E começaram a ver que como que os dados vitais, os sinais vitais do bebê, eles ficam mais estáveis, a respiração fica mais estável, a frequência cardíaca, a oxigenação, o bebê ele desenvolve mais, eles começaram a observar isso, né? Ganho de peso, né? Então eles começaram a manter, obviamente, a temperatura, tem mãe que, inclusive, o bebê fica até mais quentinho, né, do que dentro da incubadora. E aí os outros países, né, começaram a adotar.
E hoje a gente faz o método canguru. No início a gente tinha, lógico, um pouco de receio, como, né, tudo que começa a gente tem mesmo. A gente só colocava bebês mais estáveis, assim, fora do respirador, né? Bebês maiores. Hoje não, hoje o bebê está no respirador na primeira semana de vida, você pode colocar, né? Assim, ele estando estável, não tem peso, não tem limite de peso, né? Você pode colocar um bebê de 500 gramas no colo da mãe. E é impressionante a diferença, assim. E o bebê, e ele fica um tempo, né? O ideal é ficar aí pelo menos 2 horas no colo, porque ele precisa desse tempo do sono também, né? Porque no início, na hora que coloca, eles vão se ajeitando, vão e acham o cantinho ali, né? No colo da mãe. E isso também é muito importante para a mãe. Eu lembro de uma mãe numa das nossas UTIs, o leite dela não descia, o leite não descia, não descia, e aí a gente começou a colocar o bebê no colo, ele estava no respirador ainda, começamos, e deixando mais perto do peito da mãe, e assim, foi impressionante. No dia seguinte o leite dela desceu, sabe? Então, o benefício é para o binômio, né? Para a mãe e para o bebê. E, obviamente, o pai também faz também, né? O cuidado pele a pele, sabe? Não é só a mãe, não. Uma vez eu li um artigo, Tilza, falando que, além disso, né, além de parâmetros, estabilidade no parâmetro, até em tempo de internação, falando que o método canguru poderia influenciar até no tempo de internação e UTI neonatal, né? Então, assim, o impacto não é só um impacto no aspecto emocional, né? Muito importante deixar claro, não é só uma grande relação de afeto, de carinho, poder proporcionar isso, né? Assim, eu imagino uma unidade neonatal que ofereça essa possibilidade. Então, é uma relação. Aqui acabou de passar uma mãe que viveu isso, então, pô, foi uma das grandes emoções da minha vida colocar aquele bebezinho pequenininho ali na minha pele, né? Então, tem um aspecto humano, um aspecto psicológico, o aspecto de conexão, o aspecto de se sentir parte da vida, né, o reconhecimento até da própria família. Recentemente eu vi um artigo de uma pediatra aqui de Belo Horizonte falando até que ela fez um estudo mostrando que a imagem do bebê, ela estimular, fotografar o bebê e levar para a família fortalecia os laços de afeto e de conexão com essa criança, assim. É muito, muito lindo isso, assim, porque a gente está falando de uma parte da medicina que é altamente tecnológica, né? E a gente vem e voltamos vez ou outra para falar do aspecto humano, como isso é importante, assim. Então é isso, até na alta hospitalar, né? Até na alta pro CTI, né? Às vezes influenciando, não é isso? Com certeza, mas eu falo que colo de mãe é remédio, né? Sabe? Uhum. Não tem dúvida. Que bom, que bom. Então, Tio, eu queria, antes da gente falar do parto, que eu quero falar um pouquinho também da sala de parto, né? Assim, preparar Uhum. essas mães para uma sala de parto especial e tal, né? E até para alguns colegas, tem aqui médicos jovens, doulas, enfermeiras, né? Entender um pouquinho que numa situação especial requer cuidados especiais e eles são fundamentais, né? Para a saúde desse bebê que está nascendo antes da hora, né? Então, assim, muitas pessoas perguntaram para mim, então aqui eu vou responder agora um pouco, né? Falando sobre como prevenir um parto prematuro, né? Porque tem muitas mães aqui que às vezes vão assistir, meu Deus, esses números de 1.500.000 bebês nascendo pelo mundo, 340 mil bebês nascendo antes da hora no Brasil todos os anos, como prevenir, né? Então, a fisiopatologia, ou seja, o que causa o parto prematuro, ainda é muito pobre de informações assim na medicina, né? Então a gente tem estudado com o passar dos anos, mas a taxa de bebês prematuros tem aumentado no mundo moderno. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essas causas. E as maneiras de prevenção em relação à prematuridade, né? Ela passa por um bom cuidado pré-natal,
condições adequadas, né, de saúde, imaginar que um dos fatores de risco para ter um parto prematuro é condições socioeconômicas, né? E a gente imaginar que a gente vive num país com 53% da população sem saneamento básico, né? Então, olha só, as condições de saúde da mãe influenciando na probabilidade de um parto prematuro, né? Um bom cuidado pré-natal, né? Identificação de sinais que podem levar a um nascimento prematuro e ser corrigido, né? Porque existem duas formas principais de um bebê chegar ao mundo antes da hora. Uma é aquela mulher que entra em trabalho de parto antes da hora, ou a bolsa rompe antes da hora. A outra é aquela mulher que tem uma doença materna na gravidez, uma doença da gravidez, uma doença materna, ou também a saúde do bebê. E por isso nós, como obstetras, precisamos interromper aquela gestação. Então, não é um parto que está acontecendo, é uma gestação que precisa ser interrompida para preservar a saúde da mãe e do bebê, né? Então, essas duas situações que comumente acontecem. Então, em relação à prevenção, a gente tem muito pouco o que fazer, imaginando uma mulher saudável, né? Então, um bom controle, cuidado pré-natal, estilo de vida, saúde durante a gestação, tratamento de infecções maternas, infecções urinárias, infecções vaginais, né? Uma boa história da vida dessa mulher. Então, uma das grandes causas de parto prematuro é já ter tido um parto prematuro anteriormente, né? Então, identificar riscos para que sejam cuidados de forma adequada durante o pré-natal, minimizando a ocorrência, né? E quando esses sinais acontecem, serem tratados e cuidados, né? Em algumas situações, você deve ver isso muito, né? Assim, cidades onde não existe o recurso, né? Então, a gente está falando de Belo Horizonte, né? Mas tem gente que vai ouvir a gente aqui longe da nossa realidade, né? Cidades onde não existe UTI neonatal ainda, isso é uma realidade no Brasil. Então, a identificação adequada por parte dos cuidadores de pré-natal, a transferência para um centro terciário em tempo hábil da mãe com o bebê, para que esse bebê nasça numa unidade hospitalar onde existe o recurso, né? Que é muito melhor do que quando a gente transfere um bebê que já nasceu, né? Então, são maneiras de diminuirmos os danos em relação à chegada de um bebê prematuro, né? Você vê um pouco isso, né, Tios? Assim, a importância de trazer essa mãe, ainda com o bebê dentro da barriga, para próximo de um cuidado onde a tecnologia está disponível, também sendo um fator de impacto no resultado final de todo esse cuidado, né? Com certeza. O ideal é cada maternidade ter a sua própria UTI, né? Mas, infelizmente, isso ainda não é uma realidade, né, no Brasil. Mas mesmo países de primeiro mundo, isso também não é uma realidade, né? E realmente, assim, o melhor transporte para o bebê é o útero materno. Então, o ideal é a mãe já vir, né, para um centro que tenha o recurso e, né, o neonatologista especializado, inclusive, né, no tratamento, no cuidado desse bebê muito pequeno, dá assistência e, né, e que vai para a UTI, assim, você não perde esse tempo, né? Isso é muito importante. O fator tempo é um fator importante, né? E mais o estresse mesmo, né, do transporte, não tem dúvida, não tem dúvida. Perfeito. Porque isso, não há. É muito difícil a gente idealizar todas as cidades do Brasil, um país imenso, com todas as diferenças culturais e de estrutura, né? Ter uma unidade neonatal, né? Por isso que a organização do cuidado pré-natal e a transferência para centros terciários são de suma importância, né? Então, assim, em algumas situações isso não vai ser possível, né? Uma situação de urgência e tal, mas essa organização do cuidado para que a gente possa oferecer
para uma mulher que mora no interior de Minas, uma cidade super pequenininha, que ela tenha condição de ser transferida e ser cuidada num hospital onde tem um recurso, isso é muito importante, né? Então, falando aqui para quem está longe de Belo Horizonte, em cidades onde não tem UTI neonatal, né? Que esse transporte ainda dentro da barriga da mamãe é o melhor transporte, né? Com certeza. Ô, Tilza, e não tem como, né? Você está conversando comigo, obstetra que gosta de parto, né? Vamos falar um pouquinho sobre parto, né? E um pouquinho sobre a sala de parto desse bebê prematuro, né? Então, assim, diferentemente, gente, do que é muito comum no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país vice-campeão mundial de cesarianas, né? Com números realmente impactantes, principalmente no setor privado. E a cultura de nascimento, né, sendo o bebê saudável já é cesariana, imagina quando é um bebê prematuro. Mas, diferentemente do que o senso comum brasileiro pensa, a ciência, os estudos, não afirma que abaixo de 37 semanas um bebê, só por ser prematuro, tem que nascer de cesariana. É muito pelo contrário, até. Tá? A não ser em situações de bebês em apresentação pélvica, prematuro, né? Mas bebês em posição cefálica abaixo de 37 semanas, a via de parto, ela quase sempre é uma via de parto obstétrica. Só para deixar essa observação, né, que é a minha parte, eu tenho que falar sobre isso, né? E, e eu queria falar um pouquinho sobre a sala de parto desse bebê, como receber esse bebê prematuro, como a família deve estar preparada para receber, como o neonatologista e a equipe deve estar preparada para receber um bebê prematuro. Fala um pouquinho sobre a chegada deles na sala de parto. No caso do prematuro, como você falou, um bebê de 34 semanas, 32 semanas, 33 semanas, não tem, assim, ele nasce por via baixa, não tem, né? Inclusive é bom porque, assim, ele vai ser colonizado, né, pelas bactérias ali do canal vaginal. É, é, é a forma natural mesmo de nascer, né? Não tem dúvida. Mas no caso do prematuro extremo, um bebê aí abaixo de 28 semanas, Uhum. abaixo de 1.000 gramas, ainda a cesárea, né, assim, ela ainda é a via de parto melhor, inclusive o próprio corte, né, você sabe, assim, que eles, né, os obstetras fazem o corte longitudinal, porque como tudo é muito delicado, né? Eles são muito frágeis, então tem o risco mesmo de ter hematoma, de machucar a pele, né? Então tem esse cuidado para retirar, né? E quando for, a não ser que o bebê, a mãe chegue, né, em período expulsivo e tudo, assim, a gente tem que ter todo esse preparo mesmo para receber o bebê, né, de equipamento, né, assim, na grande maioria das vezes a gente acaba tendo que dar o suporte respiratório para o pulmão dele logo no início, né? O primeiro órgão que a gente usa quando a gente nasce é o pulmão, que a gente quer respirar quando a gente nasce, né? Uhum. Então, tem que ter uma equipe especializada, né, para poder dar esse suporte com destreza, mas com delicadeza ao mesmo tempo, né? Uma coisa importante é evitar a hipotermia, o bebê não pode esfriar. Então, a gente conta muito com a colaboração dos obstetras em relação ao ambiente da sala de parto, né? Assim, a gente tem que desligar o ar-condicionado, a gente tem que ter uma temperatura um pouco mais elevada durante o atendimento, apesar de a gente coloca, né, o bebê num berço que tem o aquecimento, mas não tem dúvida que a temperatura da sala de parto ali do bloco é importante, né? E uma coisa que a mãe não deve, sim, se preocupar é em relação ao que a mãe quer quando o bebê nasce. A primeira coisa que ela quer é escutar o choro do bebê dela. Não, são duas coisas, é escutar o choro e depois ver o rostinho dele, né? O choro, nem sempre a gente consegue escutar, né? Mas por quê? Porque o choro é mais um choro mais fraco mesmo. Aquela nota que a gente dá pro bebê quando nasce, não é uma nota que
que você tem que levar muito em consideração para o prematuro. Eu acho que o prematuro ele devia ter uma nota dele, porque ele Eu não também nasce com acho. aquele, porque ele não nasce com aquele vigor, com choro, é diferente. Mas ele nasce bem, sabe? O fato dele nascer sem estar chorando, né? Assim, com aquele tônus, com aquela vitalidade, ele nasce com a vitalidade dele, né? Mas ele nasce bem, sabe? Então, eu acho que a gente devia ter um Apgar diferente pro prematuro. Eu E também acho. então, é isso. Assim, o mais importante é a gente não deixar o bebê esfriar, e não pode, isso é muito, muito importante, Uhum. e dar esse suporte ventilatório. Se o bebê estiver respirando bem, com uma oxigenação boa, a gente inclusive desce, né, leva para a UTI sem esse tubinho que a gente tem que passar. A gente pode passar esse tubinho depois, não tem problema. Agora, é muito importante a gente mostrar o bebê para a mãe, não tem dúvida, né? A E gente sempre mostra. Não, e assim, eu não tem jeito. Tem o Deus te abençoe, sabe? Assim, tem que ter a bênção da mãe e do pai, não tem dúvida, não, né? que bom. Nesse momento também, assim, às vezes incomoda a mãe, incomoda o obstetra, mas é importante a gente retirar o colostro de preferência na sala de parto, sabe? Para a gente administrar. Eu falo que o colostro, ele é o surfactante do intestino do bebê, né? O colostro, Que ele é lindo. tão importante quanto qualquer intervenção, qualquer tratamento, qualquer cuidado que a gente dá na UTI, sabe? Então, assim, às vezes incomoda, porque tem que fazer expressão da mama, mas o ideal é retirar o colostro na sala de parto, sabe? Que bom. Ô, Tilza, e fala um pouquinho, então, explica para as mães de bebês prematuros por que que hoje em dia, você falou a importância do aquecimento, né? Então, aquela técnica de colocar o bebê dentro de um saquinho e tal, é exatamente para isso. Explica para elas um pouco, Exatamente. né? Porque a gente colocando, a gente põe num saquinho de plástico, né? Para poder envolver exatamente para não perder esse calor, sabe? Põe uma touquinha, são duas toucas, é uma touca, que esse saquinho de plástico ele forma uma touquinha também. Depois a gente ainda põe uma touca de algodão por cima, né? Porque a superfície da cabeça ela é grande em relação ao corpo, né? Do recém-nascido em relação ao adulto. Então, para não haver essa perda de calor, sabe? A hipotermia, ela pode trazer danos pro bebê. Por isso que é muito importante. E o clampeamento do cordão, assim, né? Eu sou de uma geração que aprendeu a cortar o cordão do bebê imediatamente ao nascimento. Saiu da barriga da mãe ou da vagina, o obstetra cortava o cordão imediatamente. A ciência foi evoluindo e foi orientando que fôssemos mais respeitosos com o fluxo de cordão, que não é à toa que ele está levando oxigênio ali para aquele bebê. Então, hoje em dia, a gente tem um respeito maior, principalmente no bebê a termo e tal. Mas o bebê prematuro, durante muito tempo, também tinha um clampeamento precoce. Fala um pouquinho hoje, assim, hoje em dia, claro que ele precisa de uma atenção, mas ele precisa ser precoce, imediato, ou ainda tem ali alguns segundos ali para a gente poder iniciar todos esses cuidados e proteger o bebê, oferecer para o bebê ainda esse aporte de sangue que vem da mãe. Assim, o raciocínio é o mesmo, né? Quando você é, é, clampa, né, assim, de forma abrupta, imediata, você retira exatamente esse volume de sangue que o bebê precisa ainda, né? É importante, se a gente conseguir aí pelo menos meio minuto, né, 30 30 segundos, segundos, isso. para ele Imagina. ter. Por quê? Porque quando, principalmente no prematuro, você está privando o bebê de 30% do volume de sangue dele, sabe? Então, ele É pode muito. entrar numa, vamos colocar assim, numa deficiência circulatória, numa insuficiência circulatória, por causa do volume de sangue, sabe? A não ser que ele nasça realmente, né, muito, muito grave, mas fora isso, não. A gente deve esperar, sim, né? Que Porque ele bom. precisa desse aporte, desse volume de sangue que é cortado, né? Assim, de forma abrupta. E isso é ruim para o bebê, sabe?
É, eu estava conversando recentemente com umas colegas pediatras que até trabalham lá no Neo Center, falando que há muitos anos eu falo que a reanimação neonatal em sala de parto deveria evoluir para uma reanimação conectada ao cordão da mãe. Isso era uma coisa que eu falo tem 20 anos, assim, mas é uma coisa intuitiva, né? Aí Uhum. as meninas jovens ali, né, antenadas, já foram na internet pesquisar e já me mandaram um monte de foto de protótipos de incubadoras pequenininhas que entram do lado da mãe no parto, entram entre as Uhum. pernas da mãe e que tudo começa ali com o bebê. Se o cordão ainda está pulsando, a reanimação começando, todos os procedimentos com o bebê conectado na mãe, em função dele estar recebendo ali oxigênio, e todo o E esse impacto corte de positivo sangue, disso, né? né? A Com medicina certeza. evolui, né? É isso aí. Eu aprendi a cortar o cordão imediato. Saiu 5 segundos, eu cortava o cordão, meu professor falava. Tá vendo? Olha como é que as coisas mudam, né? Então, uma coisa muito legal, a importância do aquecimento. Primeiro, o cuidado técnico, né? Tá tudo preparado tecnicamente, né? Então, assim, obviamente tem colegas aqui também profissionais, chegou na maternidade, é um bebê pré-termo, mesmo sendo um pré-termo ali, 36 semanas, 37, né? Comunicar a equipe de pediatria, de neonatologia, organizar a estrutura. Então, os próprios obstetras terem essa preocupação de gerenciar isso, eu falo muito isso no Instituto, então, pô, é nosso papel também chegar e gerenciar, cuidar um pouquinho disso, é o meu bebê que eu estou cuidando que vai nascer, né? Então, chegar, comunicar a equipe para que a equipe se organize, às vezes está indo para a maternidade, avisar, estou chegando com um prematuro de 32 semanas, né? Precisa de um tempo, às vezes, mesmo numa lógica onde tudo já é preparado para aquilo, tem um time de organização, né? E saber que está para nascer, né? Então, informar que está próximo de nascer, né? Então, essa organização de todos, né? E a estrutura, a temperatura da sala, uma sala mais aquecida, os cuidados com o bebê para ele não perder temperatura, o clampeamento do cordão, acho que foi muito legal, e a colossoterapia, né? Que hoje em dia a gente já chama de um nome técnico, né? Não é isso? Ou seja, É, já virou uma terapia, né? Já virou exatamente. o que Exatamente. talvez no início era ali, ah, não, é o leite da mãe, talvez seja importante e tal, vamos fazer. Hoje em dia, já com estudos mostrando o impacto, a importância, né? Eu acho que. Então, acho que esses pontos que eu abordei aqui, isso é super importante na sala de parto do bebê prematuro. E a delicadeza do cuidado humano, de permitir o vai com Deus, a bênção do pai e da mãe, às vezes uma pequena foto rapidamente ali, né? Então, assim, a gente não sabe, né? Esse bebê prematuro, às vezes bebê prematuro muito extremo, se essa mãe vai ver esse bebê de novo, em que condições ela vai ver, né? Porque são bebês que têm ali, bebês muito prematuros, podem perder a vida, né? Então, às vezes é um momento determinante de contato ali, né? Eu acho que ficou muito bem explicado essa sala de parto, né? Ô Tilza, e me fala um pouquinho assim sobre, eu não tem como, né? Eu sou obstetra, né? E Aham. trabalho com uma assistência obstétrica onde o cuidado humano é muito importante. A gente defende aqui uma medicina baseada em evidência. Eu queria falar com você de dois desafios que eu acho que a gente tem no Brasil. Aí é uma sinergia entre a obstetrícia e a pediatria, né? Que né? Eu não vou falar aqui só da prematuridade iatrogênica, porque mas o pessoal do parto normal não fala do parto normal, está falando só da cesariana sem necessidade. Mas eu vou dividir, então, dois desafios que existem, na minha opinião. Um é a prematuridade iatrogênica, os bebês nascendo prematuros antes da hora de forma desnecessária, ou por um agendamento do nascimento de forma eletiva, por motivos banais e sociais, e também o bebê no Brasil nascendo prematuro por um diagnóstico de uma complicação de uma forma muito superficial, entendeu? Pressão 14/9, 34 semanas, 35 cesariana, tira o bebê. Pré-eclâmpsia, entendeu? E não era pré-eclâmpsia, não tem diagnóstico de pré-eclâmpsia.
Eu fui diretor clínico de uma maternidade privada em Belo Horizonte e eu vi isso muito, muito bebê prematuro nascendo, de diagnósticos. E aí eu não digo que é má fé, não. Estou falando um pouco do equívoco no diagnóstico ou a insegurança em lidar com aquela situação. Tá? Então, eu vou dividir na prematuridade iatrogênica e também na má assistência ao parto normal. Porque no Brasil, para mim, tem dois problemas, né, que levam bebês à UTI neonatal, né, de forma desnecessária ou evitável, vamos dizer assim. Né? Uma é a prematuridade iatrogênica, na minha opinião, e a outra é a má prática, a má assistência ao nascimento. Né? Queria que você falasse um pouquinho, vamos falar primeiro sobre esses bebês nascendo antes da hora, de forma agendada ou não eletiva, fora do trabalho de parto, né? Contra tudo que a ciência diz. Eu não estou te botando em saia justa não, tá, Tilza? Mas é só para você falar um pouquinho sobre o olhar do pediatra, tá bom? Eu acho que você me colocou numa saia justa, Entendi, tá bom. né? Mas Desculpa. assim, mas eu vou te falar uma coisa, assim, eu acho que tem muita coisa que é cultural, sabe? E eu Uhum. tenho visto, eu acho que com 33 anos aí de profissão, eu posso falar isso, né? Eu vou colocar o lado positivo da coisa. Tem melhorado, sabe? Assim, antigamente a gente via, eu vou te falar numa boa, assim, não tô querendo agredir ninguém, mas perto do carnaval, perto do Natal, o pediatra ficava em pânico, que vão nascer crianças antes da hora, sabe? Hoje a gente não vê isso mais, hein? Isso tem melhorado, sabe? Assim, essa consciência, sabe? Ela tem mudado. Assim, é muito claro isso para mim, Que sabe? bom, que bom. A gente participa de uma rede de UTIs neonatais privadas no mundo que chama Vermont, Oxford. E quem faz no Neocenter, quem faz o lançamento desses dados sou eu. E eu via muito isso, sabe? Assim, criança com 38 semanas, mas quando aí acaba indo para UTI com um desconforto respiratório, dessas cesáreas, né, agendadas. E hoje você vê como que mudou, sabe? Assim, a gente não tem, é muito raro, assim, não vou falar muito raro, mas diminuiu muito. É tanto que a gente vê as cesáreas, né, ditas eletivas, você não pode fazer com menos de 39 semanas, né? Isso, E é uma então coisa surgiu, só um muito. parênteses, surgiu regulamentações, né, do sistema de saúde, da ANS, cobrando determinadas justificativas para que aquela cesariana, né, assim, já a mulher vai ser submetida a uma cesariana por algum motivo, ou por um motivo talvez não médico, não técnico e tal, né, que se respeite pelo menos o tempo de 39 semanas em diante e tal, essas coisas. Né? Então já tem certas regulamentações que auxiliaram nessa mudança que você está vendo. Eu acho que passa também um pouco pela informação, um pouco pela democratização da informação, as mulheres um pouco mais bem informadas sobre esse aspecto. E os profissionais também, eu também vejo como você, assim, eu tenho observado que, principalmente nos últimos 10 anos, essa prática tem ficado cada vez menor, graças a Deus, pelo menos em Belo Horizonte. Não, com certeza, com certeza. E é, e é engraçado porque, se você for pensar bem, né? A fruta, ela só cai do pé depois que ela estiver madura, né? Então, assim, tem que esperar entrar em trabalho de parto. Seria o ideal, é a hora que ele está pronto para vir, sabe? Um dia desses, eu fiquei pensando numa coisa meio triste, para falar a verdade. Eu nunca comentei isso com ninguém. A impressão que me dá quando você indica um nascimento, estou colocando a coisa mais pro lado espiritual. Quando você indica um nascimento programado, assim, é como se fosse um suicídio do outro lado, sabe? Assim, não. Será que era essa hora de eu nascer mesmo? Será que é Nossa, essa hora? Sabe, uma quebra do lado de lá. Não sei, assim, foi uma coisa que tem pouco tempo que eu pensei nisso, assim.
Pensando do lado, do ponto de vista espiritual, se não seria um suicídio do lado de lá, sabe? Que coisa, que forte isso, tio. Nunca tinha pensado sobre esse aspecto assim, né? Exato. E, e outra coisa que eu tenho falado muito, né, tio? O Brasil tem vivido nos últimos 10 anos uma reflexão sobre o modelo de cuidado ao nascimento e a gente vai viver isso nos próximos 30 anos. Eu falo que o Neo Center já é um resultado disso, assim, em relação à mudança de conceito de cuidado ao nascimento, uma maternidade privada com altas taxas de parto normais. Mas eu sempre faço uma reflexão, quando eu falo de prematuridade iatrogênica ou de bebês nascendo de forma prematura, sem uma indicação médica real, científica, ética, honesta e tal. Mas, por outro lado, também eu faço um apelo para que a assistência ao parto também evolua de acordo com o que a tecnologia pode oferecer de segurança, de que o bom pré-natal pode impactar nisso, né? Porque uma má assistência a um parto por via vaginal também pode levar bebês à unidade de terapia intensiva. E é um grande desafio, porque a obstetrícia ela humilha a gente às vezes, né? Às vezes você faz tudo perfeito, você cuida da melhor maneira possível, usando toda a tecnologia, e a gente pode se deparar com situações inesperadas, com emergências, com bebês nascendo precisando de ajuda, né? Então, essa conexão entre um bom cuidado obstétrico e um bom cuidado pediátrico na sala de parto, o primeiro minuto de vida, a primeira hora de vida e recursos para aqueles bebês que precisam de uma ajuda mais intensiva, é um desafio que a gente vai viver nos próximos 30 anos também. O Brasil precisa de evoluir nesse sentido também, uma boa assistência ao parto, né? Influencia também na ida de bebês. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, entendeu? Assim, então, a gente deve fazer esse apelo aqui também para que a gente evolua nesse sentido, para uma assistência ao parto cada vez mais cuidadosa, mais atenciosa, mais humana, usando a tecnologia de acordo com a necessidade. Então, não pode faltar recursos para cuidar bem de um bebê, e principalmente de um bebê prematuro, né? De uma assistência ao nascimento de um bebê prematuro. De todos eles, mas de um bebê prematuro em especial, tanto no parto, tanto no andamento daquele nascimento, a vigilância desse bebê, a maneira que a gente oferece esse cuidado para uma boa vivência de parto, até entregar esse bebê para o pediatra, para o neonatologista. Né? Então, acho que são desafios do Brasil que eu queria te provocar um pouquinho, de coloquei em saia justa. E me fala um pouquinho sobre o que você vê, que já está acabando aqui, sobre o futuro da terapia intensiva e do cuidado com os bebês prematuros. O futuro no aspecto tecnológico, e o futuro do aspecto humano. Assim, né? A gente falou um pouquinho sobre psicanálise do bebê internado em um UTI neonatal, a preocupação em ambientar com som, com cheiro, com a voz, música terapia, o cuidado com esse bebê, porque ele está formando... Eu achei lindo você falou. Você deveria falar, se você não fala para as pessoas, para o seu time, você deve falar mais isso. Nós somos... como é que é? Nós cuidamos de cérebros, né? Nós fazemos formadores de cérebros. Isso aí é muito forte, essa A frase. equipe sabe, a equipe sabe. Formadores de cérebro, formadores de... Então, isso é muito, muito importante. E o que você vê? Assim, há uns meses atrás eu te mandei um artigo sobre placenta artificial, né? Você viu a gente falando sobre isso, né? Mas fala um pouquinho assim, sobre o aspecto humano. Assim. Hoje no Brasil, né, a UTI neonatal ela é um ambiente onde, inicialmente, não foi, os pais não podiam nem entrar direito, não é isso? Depois foi permitindo visitas com horas determinadas e hoje a gente já vive uma situação onde a mãe e o pai têm uma liberdade maior, né? A gente está nesse ponto agora, né?
pais e mães tendo liberdade de estar presente quase que o tempo inteiro. Me fala um pouquinho sobre isso. Você acha que a gente vai evoluir para uma coisa... Eu já vi fora do Brasil unidades de tratamento intensivo com a cama da mãe ao lado do incubadora, CTI misto, mãe em CTI e bebê em CTI, os dois em unidade de terapia intensiva, e os dois um do lado do outro, um conectado no outro, encostando no outro e tal. Eu queria provocar um pouquinho sobre o futuro. Para falar a verdade, esse é o ideal, né? Seria algumas unidades, inclusive no Brasil, a gente tem, né? No Rio, lá na Perinatal, eles têm essa estrutura. Qual que é o nosso problema? É o nosso mundo real, né? O Isso. nosso mundo possível. Por quê? Porque para uma estrutura dessa, você precisa de recurso financeiro, de recurso de Uhum. pessoas, né? E que, infelizmente, a nossa realidade ainda é outra, né? Então, a gente vive o mundo possível. Então, o nosso mundo possível hoje é questão de espaço, né? De dimensionamento de pessoal, né? Infelizmente, e eu não sei, assim, Emerson, do jeito que as coisas estão indo, eu Só não um parênteses, sei. né, Tilza? Porque a gente, no serviço público, isso tudo está falando em orçamento, investimento, em estrutura, isso tudo está conectado a verbas do Ministério da Saúde, do governo e tal. E no setor privado está muito conectado às operadoras de saúde. Não estou falando aqui, não é o hospital quer ou não quer, né? Assim, é uma coisa que tem que ter uma viabilidade e que isso depende das operadoras de saúde também, né? Então, eu estou falando aqui porque nós somos consumidores disso, né? Assim, nós todos como sociedade, né? Então, e a gente também pode exigir mudanças, né? Com o passar dos anos, né? Então, Mas eu não sei se isso é um futuro próximo, sabe? Pela uhum. situação, né, que a gente vive hoje, né? Assim, eu realmente não tenho muita em relação a isso. Então, o que que a gente faz? A gente vive o mundo possível. Dentro do mundo possível, o que que a gente pode fazer? Qual o cuidado que a gente pode dar? O que que a gente pode dar de melhor, sabe? Para a família, né? Para os meninos, não tem, assim, eu acho que é isso. E uma coisa que é muito importante, a gente fica falando, assim, em relação à conscientização da prematuridade, ela está embasada exatamente, eu acho que em três pilares, né? Da questão do pré-natal, como você falou, da gente evitar o que a gente puder, né? O máximo que a gente puder, que esse bebê nasça prematuro. Quando nasce prematuro, é esse cuidado, é respeitar o tempo, é respeitar que essa família é uma família prematura também, que ela não estava preparada para receber essa criança, né? Nesse cenário que a vida coloca muito diferente, e o depois, sabe? É a inserção dessa criança na sociedade. Porque eles estão sobrevivendo com menos comorbidades, né? Mas ainda é prematura. A prematuridade, ela acompanha a criança depois, né? São pessoas mais sensíveis, são pessoas que têm uma organização espacial diferente, né? E que precisam, do mesma forma que o obstetra acolhe a mãe, que o pediatra, a equipe, acolhe esse bebê, essa família na UTI. A sociedade tem que acolher o prematuro quando for para a sociedade, sabe? Assim, eu fiz, o ano passado, eu visitei duas escolas, colocando isso para eles, e isso começa, eu acho que pelos professores, sabe? E eu achei interessante que depois que a gente conversou, que eles conseguiram entender o que é um prematuro, o que ele passa, né? O que que ele faz, qual que é a batalha dele para ele sobreviver, elas começaram, pelo menos me falaram, que na ficha de matrícula deles, elas vão colocar peso e idade gestacional,
sabe? Que Porque é legal. diferente, né? É diferente uma criança que nasce de 25 semanas e vai para a escola e uma criança que nasce de 35 ou 37 semanas e que vai para a escola, sabe? Então, e isso a gente ainda está muito, muito, muito aquém do que é o necessário para essas pessoas, né? É. Ah, mas que bacana isso, essa observação, né, em relação a essa personalização do cuidado desse bebê e dessa criança depois que vai ser inserido na sociedade, na escola, né, assim, preparar os pais também, né, para esse... Eu vou falar aqui daqui a pouco com uma mãe que viveu isso, já está com um bebê, né, grande, e provavelmente deve ter tido os seus cuidados lá no Vila da Serra, então acho que vai ser bem legal assim ouvir ela falar um pouquinho sobre os desafios, né? O desafio de ter um bebê na UTI neonatal, né? Aquele limite ali entre a saúde e uma notícia triste a qualquer momento, né? Então, vendo outras famílias vivendo dificuldades e vivendo tristezas ali ao lado, e outras vivendo alegria alta, indo embora para casa, inspirando, fortalecendo, né? Assim, todas elas criam laços. Ela me falou que o grupo de mães da época que ela ficou internada lá, durante 2, 3 meses, elas se conectam até hoje, tios. Olha que legal, né? Elas têm um grupo de WhatsApp entre elas, já tem alguns anos que isso aconteceu, e elas se encontram, trocam experiências, né, e tal, né? Então isso é muito e é muito importante falar, finalizando aqui esse papo, essa parte com você, é importante muito a conscientização sobre a prematuridade, porque ela é uma grande causa de morbimortalidade neonatal. Então, assim, não é simples, não é o bebê nasceu prematuro. Não, não, isso pode trazer danos, né, como você está dizendo, para uma vida inteira, ou às vezes até levar uma vida, né? Imaginar que o que acontecia há 40 anos atrás com um bebê prematuro é diferente de hoje. A tecnologia consegue fazer com que esses bebês sobrevivam e tenham uma qualidade de vida boa, mas é isso, né? Então, assim, é uma grande reflexão sobre morbimortalidade, né? Também, né? Então, sobre preservar a saúde e a vida, né? Eu acho que foi o desafio que te moveu lá atrás, né? Assim, de salvar vidas. Eu acho que quem vive o dia a dia de UTI neonatal vive isso na pele, né? Essa emoção todos os dias, né? Cada dia uma batalha, né? A ser vencida ali, né? Muito bom, foi ótimo conversar com você, Tilza, muito bom.